Fala, galera, 100%. Novamente estamos aqui para dar continuidade no nosso estudo para a Z900. Essa é a segunda parte de uma série que eu estou criando, junto com o pessoal do grupo que me segue lá no grupo do WhatsApp. Nós decidimos estudar para fazer uma revisão para a Z900. Nós já fizemos aí tivemos uma pequena revisão algumas semanas atrás e hoje a gente vai dar continuidade, seguindo aí o blueprint da AZ900. Então, a gente já passou por tópicos, por aquela parte mais teórica, o que é uma região, o que são pares de região, zonas de disponibilidade, conjuntos de disponibilidade, e hoje a gente vai entrar numa parte um pouco mais prática, digamos assim. A gente vai conseguir ver algumas coisas funcionando de fato, que é a área de computação. Então, a gente vai tratar de VM, Networking e Storage. Essa é a nossa meta para a revisão de hoje, beleza? Lembrando, nós estamos com as perguntas e respostas em aberto. Qualquer coisa é só jogar aqui no PIR, que eu vou dando uma olhada durante a transmissão e vou respondendo. E, obviamente, caso você esteja vendo a gravação, só deixar nos comentários aí que eu vou te ajudar assim que possível, beleza? Para quem não me segue, dá um pulo lá no Instagram, @natampinotebr. No YouTube, o meu site, natampinote.com.br. No YouTube, já inscreve aí no canal, marca as notificações que a gente vai estar publicando sempre que possível muito conteúdo sobre Azure, beleza? Vamos lá, vou compartilhar minha tela aqui para que a gente consiga ver qual que vai ser onde nós paramos e para onde nós vamos nessa brincadeira. Olha só, vou compartilhar essa tela aqui com vocês. Me deem um OK quando estiver beleza, então aqui para mim já está aparecendo. Olha só, deixa eu aumentar um pouquinho aqui. Semana passada nós vimos toda essa parte aqui dos conceitos de cloud, definimos o que é cloud, alguns pontos importantes aí como alta disponibilidade, escalabilidade, elasticidade, agilidade, tolerância à falha, disaster recovery, por aí vai. Também passamos por princípios de CAPEX, OPEX, e eu comentei sobre o Total of Ownership, que é o TCO, que mede aí qual que é o custo que você tem quando você adquire algo físico, quando você adquire um hardware. E aí, depois disso tudo, nós passamos para os modelos de nuvem, que aí vem o IaaS, o PaaS, o SaaS, ou IaaS, PaaS, SaaS, que são modelos em que a nuvem consegue te entregar para estrutura física, que seria o IaaS, basicamente as VMs rodam aí, a parte de plataforma, que entraria um SQL da vida, e o Software as a Service, que é onde você basicamente não tem que gerenciar nada do que você teria no on-premise. Você só acessa o software, codifica da forma que você bem entender e passa a utilizar. A gente fez uma comparação básica entre os três, e aí já trouxemos para cá, ó, quais são os modelos de nuvem. Nuvem pública, que se encaixaria aí o Azure, GCP, AWS, AliCloud, por aí vai. Um Private Cloud, que seria a sua nuvem privada. Você tem uma matriz com várias filiais. A sua matriz passa a ser sua nuvem privada. Você cria ali o seu data center, entre aspas, e todos os clientes passam a consumir serviços dessa matriz. Então, ela é a sua nuvem, tá? Não está geograficamente no mesmo local. Você acessa por meio de uma conexão externa. E o modelo híbrido, que basicamente, do meu ponto de vista, hoje, para a maturidade que nós temos em grande parte das cidades, enfim, estrutura que nós temos no Brasil, a nuvem híbrida é uma realidade, é o que mais se adequa ao nosso ambiente. Óbvio que, no mundo perfeito, tudo estaria em nuvem e nós teríamos condições suficientes de trabalhar com tudo exclusivamente em nuvem. Alguns locais ainda não aceitam isso, e aí por isso que a gente tem a opção de trabalhar com nuvem híbrida. Parte dos serviços locais, parte dos serviços em nuvem. Se comunicando ou não. Aí a gente pode citar o AD, por exemplo. Você pega seu AD local, faz uma replicação para o Azure, você tem um ambiente híbrido de Active Directory. Beleza? Depois disso, ainda deu tempo de descer aqui e falar sobre o que são regiões, o que são zonas de disponibilidade, grupos de recursos e o Azure Resource Manager, que é o cara que... isso aqui é um serviço do Azure que mudou um pouco a cara de como a nuvem da Microsoft funciona. Antes era tudo bem espalhado e tal. E aí com o ARM, que é o Azure Resource Manager, as coisas passaram a ficar mais organizadas e mais flexíveis e eu diria que mais confiáveis de se trabalhar. Então a gente pode trabalhar agora com templates,
Você cria uma máquina virtual, você consegue baixar um template, em cima desse template você automatiza bastante coisa do que você faz, beleza? Paramos por aqui. Hoje, a ideia é o quê? Vir para cá, ó, falar sobre a parte de computação que nós temos disponível no Azure, brincar um pouquinho com a parte de networking, vai entrar na parte de rede virtual, load balancer, VPN Gateway, nós vamos falar, mas inicialmente, para cobrir o que a Z900 pede, vai ser apenas a parte teórica, ela não pede, a Z900 ela não cobra algo prático em cima de VPN. Application Gateway e CDN, a mesma ideia. Tá? A gente vamos dar uma passada de olho em cima desses serviços de VPN Gateway, Application e CDN. O de Virtual Machine, Networking e Storage, que está aqui embaixo, aí sim nós vamos focar um pouquinho mais, vamos brincar um pouco, fazer algumas práticas. Beleza? Vamos lá então. Hoje eu não vou usar nenhum slide, a gente já vai direto aqui para o Azure. Aqui para esse cara aqui, ó. Telinha padrão do Azure, quem tiver acesso já pode dar uma olhada e ir simulando e replicando o que nós vamos fazendo, beleza? Bom, a parte de computação, quando a gente fala em computação, a gente lembra muito do IaaS, que é a parte de infraestrutura como serviço. Então, basicamente, seria você tirar aí o que você tem de máquinas virtuais dentro do seu ambiente e levar isso tudo para a nuvem. Eu diria que essa parte é uma das mais consumidas depois da parte de software em si, e uma das mais tranquilas inicialmente para iniciar, para dar o primeiro passo. Óbvio que existem configurações mais complexas dentro do Azure para serem feitas, mas de uma maneira geral, a parte de computação, de criar uma VM e tudo mais, é bem tranquila de ser feita. Tá? Aqui no portal do Azure nós temos várias formas de começar a brincar com VM. Eu posso vir aqui e mandar criar um recurso, e ele vai me perguntar o que eu quero. Quando eu estou falando sobre máquina virtual, o Azure já me pergunta qual que é o sistema operacional que eu vou trabalhar. Porque lembra que no modelo IaaS, se nós relembrarmos lá o Pizza as a Service, eu só tomo conta do que vai em cima, do que iria, entre aspas, em cima da estrutura física, se eu tivesse um data center local. Então eu não quero saber de hardware, do físico, eu quero saber qual que é o sistema operacional que eu vou instalar em cima desse hardware. Aqui é onde a gente seleciona. Eu posso selecionar um Windows Server, um Ubuntu. Se eu quiser um SUSE, eu vou ter a opção de SUSE. Se eu quiser um Fedora, vai ter Fedora? Eu acho que não, mas ele vai te mostrar, tem Fedora. Para alguns malucos aí, tem Fedora. Windows 10. Ele também mostra aqui o Windows 10 para outro tipo de maluco. Posso escolher aqui todas as versões e ainda existe uma opção aqui nesse quadro, da gente utilizar os Release Candidates, que são aqueles caras que estão ainda aqui, os Previews. Deixa eu voltar aqui. Windows 10. Os Previews. Eu não te indico utilizar esse aqui, a não ser que você esteja fazendo aí um laboratório de teste ou alguma coisa do tipo. Beleza? Bom, aqui na Z900, o que ele vai te cobrar? O que é uma VM e como criar uma VM? Então, é bem simples. Tá? Para a gente definir, é bem tranquilo de conseguir definir isso e de conseguir instalar ela. Basicamente, eu clico ali no mais, aqui no meu portal. Vamos voltar para cá. Posso vir aqui em Create Resource, ou eu posso vir aqui no cantinho Create Resource. Eu vou selecionar qual que é o sistema operacional que eu quero. Não vou instalar um Windows 10, já tem um Windows 10 de teste, vamos colocar um Ubuntu para ser mais rápido. Fiz aqui, selecionei qual que é o sistema, ele já começa a me perguntar quais são os tipos de, aonde que isso vai ficar, qual o subscription, qual o resource group, por aí vai. Nessa primeira tela, você vai indicar qual subscrição que você vai utilizar para criar essa VM. Então, você poderia ter aqui outras subscrições atreladas ao seu usuário. Nós precisaríamos trocar aqui, né, o diretório mais subscrição. Daria para caso, se eu tivesse um segundo aí no mesmo atrelado à mesma conta, eu só substituiria ele aqui. Resource Group. Nós já falamos sobre isso no nosso último encontro. Resource Group é o quê? É um aglomerado de recursos que você cria que vão fazer parte do mesmo projeto. E eles têm o mesmo ciclo de vida. Como assim? Bom,
Se eu vou começar um projeto hoje, eu vou abrir um grupo de recurso e vou começar a criar tudo ali dentro, máquinas virtuais, redes. Lembrando que na computação em nuvem, tudo é um recurso. Então, você tem que criar uma rede para isso, você tem que criar um disco para aquilo, você tem que criar tudo e depois junta todas as peças e faz funcionar. Então, eu já criei hoje o grupo de recurso AZ900. Tudo que for relacionado ao nosso projeto AZ900 vai estar dentro desse grupo de recurso. Ah, Natan, mas eu não quero criar um grupo de recurso. Questão de prova, hein? Fulano tentou criar um grupo de recurso, tentou criar uma máquina virtual, mas não conseguiu. E aí ele te mostra essa fotona aqui e aqui tem branco. Não tem nada. Por que não deu certo? Bom, ó, tá com um asterisco aqui. O grupo de recurso passou a ser exigido. Você tem que ter um grupo de recurso para que você consiga alocar qualquer recurso dentro do Azure. Sem isso, não vai rolar. Você tem que alocar ele em algum canto. Ele não pode ficar mais solto. Então, você cria um grupo de recurso novo ou você já utiliza um existente. O bacana é que você organize isso para que não fique tudo solto e embolado, né? Parte de sei lá, rede em um grupo de recurso em determinada região, uma outra VM que vai fazer parte do projeto em um terceiro grupo de recurso, e depois vira uma bagunça. A gente consegue fazer isso aí tudo funcionar em RGs distintos, mas é bacana centralizar. O nome da máquina virtual, e aí eu uso o meu padrão aqui. Existe o Azure, ele possui uma nomenclatura recomendada. A Microsoft possui essa documentação, mas em alguns pontos eu utilizo essa nomenclatura sugerida. Em outros pontos eu prefiro utilizar o que fica mais interessante para mim. Então já utiliza esse padrão Virtual Machine é sempre VM, Storage STO e por aí vai. Tá? Existe a nomenclatura recomendada, mas nada te impede de colocar o nome que você bem entender na sua máquina virtual. Apenas lembrar de seguir esses carinhas aqui do lado. Ó. Não pode conter caracteres especiais, ele tem que ser único dentro desse grupo de recurso, pode ter até 64 caracteres, e aí ele faz uma checagem se todos esses caracteres aqui são válidos dentro do ambiente Linux. Essa mesma checagem vai ser realizada se fosse uma máquina Windows, beleza? Região. Depois de definir o nome da máquina virtual, eu tenho que decidir qual que é a região que ela vai ficar. Essa região, ela foi o que nós comentamos no último encontro. Tá? O Azure ele tem mais de 54 regiões espalhadas pelo mundo todo. E aí, cada carinha desse aqui é um DC, é uma região específica. Dentro dessa região, eu posso ter vários data centers. Para a definição da região, a gente tem que lembrar que o que eu tenho que levar em conta? Latência e custo. Por que latência? Bom, se a minha aplicação ela não é resiliente o suficiente para suportar algum tipo de latência, não vai rolar. Eu não posso colocar, por exemplo, lá no Southeast Asia. Por quê? Porque a latência vai ser alta. Imagina que eu tenho uma aplicação aqui no Brasil e ela tem que trocar dados com uma base que vai ficar lá na Ásia. Provavelmente não. Essa latência vai ser muito alta e eu vou sentir uma lentidão. Então, a definição da região, ela vai definir o sucesso ou não do seu projeto. Tá, eu posso alterar a região depois que eu criei esse cara aqui dentro? Não, criou. Não dá para mudar a região. Você pode migrar, você pode pegar seus recursos e migrar para um outro grupo de recursos que seja uma outra região. Mas vir aqui e alterar na unha, não tem como fazer. A parte de disponibilidade, nós vimos no último encontro, zona de disponibilidade, conjunto de disponibilidade. Tá? As zonas são referentes aos data centers e tudo mais. Conjunto de disponibilidade está referente àquele falha de hardware verticalmente e falha de software, updates. Domínios de hardware, domínios de falha e domínios de update, de atualizações. Aqui que eu defino. Vejam que não é um campo exigido. Tá? Então, você pode deixar aqui sem nenhum tipo de disponibilidade. E aí, óbvio, isso aí vai de acordo com o seu projeto. A imagem, lá eu já criei essa máquina virtual pré-definindo que é o Ubuntu, mas eu poderia selecionar qualquer outra aqui. Tá? Eu tenho essa pancada aqui de sistemas operacionais. O tamanho dela.
aqui é onde eu vou brincar com o tamanho. Então, veja, ele já me entrega por padrão uma máquina virtual com 2 CPUs, 8 GB de memória. E ele me estima que, em média, isso vai me custar R$ 338,98 mês para ter essa máquina aqui, com 8 GB de memória. Eu posso vir aqui em Change Size, alterar o tamanho. E ó, ele me mostra inicialmente poucas opções, porque eu estou filtrando. Estou filtrando o tamanho pequeno e na geração atual e geração anterior. O que eu posso fazer? Posso limpar todos esses filtros e ele vai me mostrar essa pancada de opções. Óbvio que eu quero, sei lá, quero trabalhar com uma máquina virtual que seja para um uso geral. Beleza, ele já vai filtrar aqui para mim, ó, General Purpose. Uso generalizado, não tenho nada de específico. Mas não, ó, eu quero trabalhar com alta performance de computação. Então, ele já me mostra outras opções. E vejam que eu não consigo selecionar essas opções. Por quê? A minha subscription, ela não permite que eu selecione esses tipos de VM. Pô, Natan, mas eu não estou pagando por isso, eu não tenho o direito de escolher o tamanho que eu quero? Sim. Se você estiver utilizando uma conta Pay As You Go, que é aquela que você vai pagar à medida que você consome, você pode escolher o que você quiser. No meu caso, a minha conta é uma conta de parceiro. Então, ela tem algumas limitações. Isso vai de acordo com a sua subscription. Pergunta de prova também. Você tem lá uma subscription que é de education, por exemplo. O cara tentou criar uma máquina virtual de high performance e não está conseguindo. Aí aparece a telona gigantesca lá e o tipo de subscrição da pessoa é education ou é de partner. E ele não consegue selecionar. Por quê? Porque a subscription dele tem essa limitação, beleza? Então eu consigo trabalhar com esses filtros aqui, são várias opções. Eu vou filtrar aqui, eu só quero máquinas virtuais até, sei lá, 4096, 4 GB de RAM. Ó, já me mostra aqui, 4 GB. Então vou selecionar essa aqui, eu quero uma 2V2, 2 de CPUs, 4 de RAM, posso ter até 4 data disks com 500 IOPS cada e 20 GB de temporário. Vou selecionar esse cara e vamos criar um password. Eu poderia definir aqui para ele criar uma chave SSH para mim ou trabalhar com usuário e senha. Vamos trabalhar com usuário e senha para ficar mais fácil. Vejam que eu digitei o password, ele já reclamou. Por quê? Porque aqui ele me exige esses caras. Tem que ter uma letra maiúscula, um número e um caractere especial. Não pode ter palavras reservadas e tem que ser no mínimo comprimento de 12 a 72 caracteres. Isso aqui é para evitar possíveis ataques à sua VM. Tá? Obviamente, seria muito... Todo mundo aqui conhece e já ouviu falar de alguém que sofreu um ataque ransomware, por exemplo. Né? E as máquinas virtuais que estão no Azure, elas não estão ilesas a isso. Elas podem sofrer esse tipo de ataque, dependendo da configuração que você fizer aqui no momento da criação e, enfim, durante o seu gerenciamento. O fato é, ele já te exige uma senha complexa para reduzir um pouco essa superfície. Óbvio que isso aqui não vai te proteger em nada, é só uma senha complexa. Então, aqui, por exemplo, eu tenho... Depois que eu confirmei, criei meu usuário, minha senha, meu password, eu vou definir quais portas estão abertas. Bom, para eu conectar nesse cara aqui, eu preciso de alguém. Então, inicialmente vai ser um SSH. Depois, a gente pode criar... existe um serviço chamado Azure Bastion, que é específico para isso, para proteger a sua conexão enquanto você está com essas portas conhecidas abertas. Tá? E existe ainda uma outra opção que é o Just in Time. Essa porta só vai abrir quando uma conexão for requisitada. São algumas opções que a gente tem para manter a VM mais segura. Não sei dizer para vocês exatamente se esse tipo de questão cai na Z900, mas por se tratar de um tema que está voltado, que é inerente à VM, já marca aí. Tá? Eu tenho 2 serviços que podem me proteger aí contra alguns tipos de ataque, que é o Bastion, Azure Bastion, e o Just in Time. Tá? Que é o acesso
apenas no tempo que você selecionar. Bom, defini aqui que a SSH vai estar aberta para conseguir conectar nele. Eu clico em Next e vou para Disks. Aqui eu vou selecionar qual que é o disco que a minha VM vai utilizar. Eu tenho 3 opções a princípio. Eu tenho o Standard, que ele vai trabalhar aí com HDD, são HDs mecânicos. Então eu vou ter um desempenho, os IOPS, entrada e saída de dados. Ela é reduzida, a velocidade é reduzida. Eu posso trabalhar com SSD padrão, que aí é um SSD, uma comparação. O que nós faríamos? Pega a sua máquina com HDD comum, bota a bicha para ligar e faz a mesma coisa com uma máquina que tem SSD. Vê quem liga primeiro. Essa é a diferença. Você vai sentir essa diferença na sua máquina virtual dentro do Azure. Por padrão, ele vem o SSD standard. A gente poderia colocar o Premium SSD, mas ele já reclama. Não é compatível com o modelo de máquina, com o tamanho de máquina que eu selecionei. A gente vai manter aqui o Standard SSD. Tá? O Premium SSD seria para máquinas de um nível um pouco maior. E existe ainda um outro cara que é o Ultra SSD, só que ele está em preview, então não vai aparecer aqui para gente. Mas seria aqui a quarta opção, que é o Ultra SSD. Vamos pôr o Standard, beleza? E eu poderia, por exemplo, criar novos discos aqui. Então eu poderia vir aqui e dizer assim, eu quero criar um disco vazio com 32 GB. Tá? Daria para fazer isso. Um SSD. Dei um OK, dei um OK. Minha máquina virtual já vai ser criada com 2 discos. O do sistema operacional rodando em SSD e o meu disco à parte também rodando em SSD. Eu posso dizer que ele vai ser um read-write. Então, eu vou conseguir modificar esse cara. Beleza? Nesse caso, eu não vou criar por conta do tempo que a gente tem aqui para fazer todo o deploy da máquina. Na parte disso, o que a Z900 vai te cobrar vai ser isso aqui, no máximo. Quais são as opções que você tem? Standard HDD, Standard SSD e Premium SSD. E, caso você queira, é possível adicionar um disco de dados? Sim. Você pode vir aqui em Create Attach New Disk. Ou, se você já tiver isso aí criado anteriormente, previamente, você pode vir aqui em Attach e aí selecionar o disco que já foi previamente criado. Beleza? Vamos para a parte de Networking. E aqui eu queria abrir um parênteses. Aqui na parte de networking, é um ponto que a Z900 ela até cobra a parte. Ela cobra isso aqui à parte. Tem um tópico específico aí sobre networking. E por quê? Porque é uma área que não é complexa. Não é nada complexa. Mas existem detalhes aqui na nuvem que a gente às vezes não se atenta quando vai trabalhar com a parte on-premises. Tá? Então, o que a gente vai fazer? Vamos passar o olho por aqui e depois a gente volta um pouquinho mais de atenção na área de networking. O que nós precisamos levar em conta aqui quando vai criar uma máquina virtual na parte de networking? Bom, eu tenho que criar uma rede virtual, virtual networking. Olha só, ele já cria aqui para mim, porque é por padrão. Ele já vem aqui, já cria o RG Z900 VNet 747. Esse é o nome aleatório que ele dá. Mas eu poderia vir aqui e criar uma nova rede. Eu poderia vir aqui e dizer assim, eu quero o VNet Z900, sei lá, 01. Definir qual que é o meu address range. Então eu vou dizer que esse cara aqui, ele vai trabalhar aí com a subnet /24. O 10.0.0.2/24. Ou eu poderia dizer o seguinte, não, eu quero um /16 aqui em cima. Ele já está em uso. Quero um 10.0.0.0/16. E vejam que ele já reclamou. Quando eu mantive aqui 2, ele já reclamou. Por quê? Bom, vamos lá. Deixa eu puxar um notepad aqui para nós. Eu vou aumentar bastante aqui o zoom. Deixa eu jogar para cá. Olha só, vamos lembrar, quando você vai... Imagina que você tem um ambiente zerado, tá? Você tem um ambiente novo, a empresa abriu, você tem que começar a fazer as coisas funcionarem. Primeira coisa que a gente define numa rede, primeira coisa, não é o rack, não é o modelo de switch, não é o cabo, é a faixa de rede. Então, quando a gente for falar de Virtual Network, nós estamos falando da faixa de rede que vai ser utilizado dentro
do meu ambiente em cloud. Então, olha só, minha faixa de rede vai ser o quê? Vai ser 10.0.0/16. Faixa de rede igual ao virtual network. Dentro da minha faixa aqui, quando eu vou criar minha rede virtual, eu tenho que definir um address range, que é a minha faixa de rede. Qual que vai ser a faixa de rede dentro da minha estrutura do Azure. Tá? Se a gente olhar lá no portal do Azure, eu tenho que definir address range. Eu vou brincar com 1/16. Por que 1/16? Porque aqui eu tenho 2 octetos, então eu tenho 2 elevado a 16 endereços disponíveis. Então, daqui para frente, ó, 10.0.0.0 é endereço host. Esse cara aqui, meu segundo octeto, é onde vão acontecer as subredes. Né? Então, como assim? Se eu quiser ter uma outra rede totalmente isolada, vai ser o quê? Vai ser um 10.100/16. Isso aqui seria uma outra rede. Dentro do Azure, eu consigo quebrar isso no que a gente chama de VLAN externamente. Né? Se a gente tem um ambiente on-premises, o que eu poderia fazer? Dentro desse /16 aqui, eu poderia criar minhas VLANs. VLAN 10, 10.0.0.1/24. VLAN 20, 10.0.2.0/24. O que vai rolar? Fazem parte do endereço maior, que é o 10.0.0.0/16. Então, dentro desse cara aqui, eu posso criar subnets. Tanto o que a gente chamaria, muita gente chama de VLAN, né, localmente, são as subnets dentro do portal do Azure. Tá? Isso aqui é bem tranquilo. Qual que seria o bacana aqui? A gente pode criar vários ambientes isolados um do outro e criar regras entre as redes. Tá? Falando de Azure. Como assim? Deixa eu voltar aqui para minha tela do Azure. Beleza, já voltei para cá. Olha só. Como eu estava falando, esse aqui é a minha faixa de rede maior. É um /16. Dentro desse /16, eu posso ter aqui, ó, SNet de subnet, AZ900.1. Qual que vai ser o range dela? /24. Veja que ele permitiu que eu fizesse isso. Por quê? Porque 10.0.0.1/24 está dentro do endereço /16. Isso aqui é VLSM. Para a galera que nunca viu isso no on-premises, é VLSM. Para quem curte networking, é o primeiro passo aí que a gente dá para entender como que funciona o endereçamento IP. Então, dá para fazer isso dentro do Azure, a gente consegue quebrar uma rede gigante em várias outras menores e brincar com a parte de roteamento, regras de rede, acesso e por aí vai, beleza? Então, ó, vamos fazer assim, vamos deixar isso aqui. 1/16 com uma subnet 10.0.1.0/24. Dei um OK aqui, ele já criou aqui, ó, minha VNet AZ900.01 com a subnet 901. Eu posso definir um IP público para essa máquina virtual, caso eu queira, senão não precisa. Tá? Como a gente quer acessar ela externamente, é necessário ter um IP público. Se não funcionar, se eu não quisesse trabalhar com IP público, eu precisaria de alguém na ponta lá para me prover esse acesso. Poderia ser um load balance, por exemplo. Tá? Aqui ele começa a perguntar sobre se eu quero publicar alguma porta de entrada. Eu já tenho aqui o básico. Desculpa, aqui, ó, Public Inbound Ports. Eu já tenho a porta SSH selecionada, que vai ser para minha conexão. Pulando para cá, toda essa parte, o exame em si não cobra, mas para que a gente saiba, diagnóstico de boot, se der algum problema eu tenho lá na minha VM, ele aparece uma abinha, o que rolou no boot dessa máquina virtual e por que não está funcionando. Tá? OS Guest Diagnóstico, posso habilitar esse e coletar métricas, o próprio Azure consegue coletar métricas da VM. Tá? E aí eu vou jogar isso aqui para dentro do RGAZ 900.
Advanced nós não vamos mexer em nada por enquanto. Tags nós já vimos que é interessante, eu poderia colocar aqui o projeto AZ900. Owner, quem é o dono desse projeto? O que eu ganho com isso? Você consegue depois fazer um levantamento de todo o custo do projeto AZ900 por uma tag. Eu posso ter, por exemplo, 10 grupos de recursos, todos com a tag AZ900, e aí eu vou lá no relatório e busco, me traga todos os custos do projeto AZ900, que estejam com a tag AZ900. Feito isso, eu busco o que eu gastei, o que eu não gastei, e por aí vai. Dei um review create, ele vai ler toda a configuração que eu fiz e vai verificar se está tudo certo. Se tiver alguma coisa zoada, ele já vai me avisar. E aí ele vai dizer que não. Aqui em cima ele vai dizer validation failed. No nosso caso, passou, está 100%. Ele já vai me dar aqui uma estimativa de valor por hora. Então, 0,3529 centavos por hora. E uma revisão de tudo que nós fizemos. Se eu quisesse ter esse cara aqui e automatizar uma implantação baseado nessa máquina virtual que nós criamos, eu poderia vir aqui e baixar o template for automation. Eu baixo aqui o template dele. Ele me gera esse script aqui, ó. Então aqui eu tenho tudo. Vejam aqui, se a gente filtrar aqui pelo nome da VM AZ901, ver se ele vai achar. AZ900, aqui. Começou a mostrar as tags que eu vou usar. E isso aqui é um JSON. Para quem programa e tem uma familiaridade maior com o desenvolvimento, é um JSON. Então ele me mostra, a gente poderia utilizar esse cara aqui como exemplo e implantar outras máquinas virtuais, beleza? Voltei para cá, cliquei em Create e é isso aí, já está funcionando, beleza? Um ponto que dentro da parte de... A parte de VM basicamente é esse cara aqui, tá? Essa telinha não tem muita coisa que a gente possa fazer, a não ser trabalhar com linha de comando, que é algo que não é cobrado na Z900. Então, como o foco é revisar os pontos da Z900, a gente não vai fazer isso. Eu vou publicar alguns outros vídeos com procedimentos fazendo via PowerShell, via Azure CLI, por aí vai. Certo? Aqui ele vai começar a rodar o deploy e você pode trabalhar em outras coisas enquanto estiver rodando. Tá? Ele tem um sininho aqui, ele vai te mostrar o que vai rolar. Enquanto ele mexe ali, eu queria mostrar para vocês algo que muita gente faz, dá problema, não sabe por que deu problema. Olha só, eu vim aqui em Resource Group para acessar a VM que eu acabei de criar. Resource Group, eu venho aqui nele. Dentro dele eu tenho todos os recursos que eu criei, que são relacionados a essa VM. Então, anteriormente eu já havia criado uma VM chamada VM900.001, que é esse cara aqui. É uma VM Windows. Então, para acessar ele, eu dou um clique aqui. E aqui na lateral eu tenho todas as opções que são voltadas aí à parte de VM. Esse Bastion aqui é o que eu falei com vocês, que é um serviço que melhora bastante a questão de segurança para acessar as VMs. Bom, a primeira tela aqui, isso aqui já é algo que a prova com certeza cobra. Ele me mostra toda a identificação da máquina, qual que é o meu IP público, qual que é o meu IP privado, onde que ele está, se ela está rodando, se ela está parada, a localização e por aí vai. Detalhe, questão de prova, status, running. Eu tenho status running, eu tenho status desligada, que é shutdown, e eu tenho o stop, e eu tenho status stop, entre parênteses, deallocated. O que é isso? Se eu vier aqui e mandar dar um stop, ele vai desligar a máquina virtual e vai desalocar os recursos que eu estou utilizando. Se eu mandar desligar a máquina virtual só por dentro do sistema operacional, ele só vai parar ela, mas os recursos vão continuar taxados e você vai continuar sendo cobrado por isso. Então, é uma dica para a prova e para a vida. Quando for desligar uma VM, bota em stop. Clica em stop aqui dentro, que aí você vai conseguir fazer a desalocação dos recursos. Ele me mostra aqui uma média de consumo de recursos, tanto de CPU, rede, IOPS e por aí vai, de disco. E aqui na lateral esquerda são várias opções que eu tenho. Tá? Aqui no IAM, por exemplo, é onde eu controlaria quem pode acessar ou não a minha máquina virtual. Tá? Não é uma questão que cai diretamente na prova,
mas provavelmente eles vão perguntar como que isso aí possa fazer. Por que eu digo isso? As questões que estão aqui dentro do Blueprint, eles são os assuntos básicos que são cobrados. Então, grande para 99%, 90% da prova está aqui. Só que existem questões dentro da prova que podem solicitar um pouquinho a mais. Tá? Algumas são questões testes, outras são questões que nem pontua, mas se cair você tá aí, é melhor não arriscar. Saiba fazer. Então aqui dentro do Yan é onde você controla quem pode ou não acessar sua VM, tá? Pontos interessantes sobre VM para Z900. Eu tenho aqui as configurações de networking, que é onde eu consigo trabalhar, mexer toda a parte de rede. E aí um detalhe interessante, olha só. Voltando aqui. Vejam que eu tenho aqui o 10.0.1.4. Quem entregou esse IP? Quem sabe me dizer aí? Joga aí no pergunta e resposta. Como que funciona isso aqui? Minha máquina já foi criada. A minha rede maior é uma 10.0.0/16. Eu criei uma subrede /24. Então, em teoria, ela começa aí do 1 e vai até o 254, com endereços válidos. 10.0.1.1 até 10.0.1.254. Ele começou no 10.0.1.4. Por quê? E vejam que eu não consigo alterar esse cara aqui. Ele se auto-alocou. Joga aí no pergunta e resposta, se alguém souber. Porque como que isso aqui rola? Então, eu tenho o IP privado aqui. E aqui dentro de networking é onde eu vou enxergar tudo que é relacionado à rede da minha VM. Então, eu tenho minha NIC, que é a minha interface de rede. Eu tenho qual que é o recurso que ela faz parte, subnet. Essa aqui não está dentro, aliás, está dentro da VNet que nós criamos. Ou o IP público, que eu utilizei. Carlos Eduardo, servidor de DHCP nativo do Azure. Isso aí, bro. O próprio Azure ele já, por padrão, ele já habilita um DHCP server para suas VMs. Tá? E ele entrega sempre a partir do quarto endereço IP livre. Tá? Então, a partir do sim, é o quinto IP livre. Né? Você tem o 0, tem o 1, tem o 2, tem o 3. Então, o 10.0.1.0 é o endereço de rede, o 10.0.1.1, 2 e 3 são reservados, e aí ele começa a entregar a partir do 4. Pô, mas não dá pau? Não. Ele é inteligente o suficiente para saber resolver isso. Pô, mas e se eu quiser trabalhar com um IP fixo dessa VM? O que eu faço? Aí a galera viria o quê? Vir aqui, conecta na máquina, né? Vamos abrir aqui, ela vai abrir um RDP. Vou digitar minha senha. E aí ele vai me levar lá para... Opa, digitar a senha certa é importante. Ele vai me levar lá para a máquina virtual que eu acabei de criar. Beleza. Calma aí que a máquina está carregando, eu já vou jogar para vocês. E aí, o que rolaria aqui? Deixa eu ver se eu consigo... Deixa eu subir aqui. Minha máquina virtual está subindo. Vou voltar para cá, para a gente não perder muito tempo. Qual que é Eu sei, Carlos Eduardo, eu não coloquei ainda para aparecer, não. Qual que é o típico? Bom, eu tenho um IP público, um IP privado que é 10.0.1.4, mas eu não quero isso. Eu quero que a minha máquina virtual tenha um IP fixo, só dela. Beleza. Só que o seguinte, se a gente tratar a nuvem igual nós tratamos a parte on-premises, vai dar ruim. Então, pode ser uma questão de prova. Se você acessar a máquina virtual do Azure e mudar o IP dela por dentro da VM, você vai perder conexão, vai dar pau. Por quê? Porque a máquina virtual ela vai ter uma espécie de reload para aplicar essa configuração de rede que você fez. Tá? Então, se eu vier abrir a minha máquina virtual, deixa eu ver se eu consigo jogar para vocês aqui, para simular isso.
Ó, vou aumentar aqui. Beleza, olha só. Se eu vier aqui dentro da minha máquina virtual, entrar nas minhas propriedades de rede, aqui em detalhes a gente vai ver que está com o DHCP ativo. Ó, o DHCP server. É um endereço aleatório, 168.63.129.16. Não está na nossa faixa. Viemos aqui, vamos fazer um teste. Vai cair, mas não dá nada. 10, 0, 1, 10. É um barra 24. Vamos copiar, né? Quer ver? Para não ter dúvida. Quem é o meu default gateway? 10, 0, 1, 1. Deu OK, close. E aí já era. Já era. Conexão, já vou perder a conexão, já não consigo mais conectar. Morreu. Deixa eu voltar para cá. Máquina virtual perde a conexão na hora. Por quê? E se nós vermos aqui, ele continua 10.1.4. Porque a gente configurou isso por dentro da VM. E esse não é o correto. Para a gente mexer com o endereçamento IP da VM, eu tenho que vir aqui, ó, na NIC dela, na interface de rede dela, IP, configurações de IP, e aí eu brinco aqui, ó, que nele defino se é estático. Se eu fizer isso aqui, a máquina virtual não vai perder a conexão. Óbvio que se você estiver conectado nela, vai mudar o IP interno, pode ser que você sinta algum delay, mas ela não vai cair. Tá? Eu só vou conseguir acessar essa máquina virtual agora, depois que ela fizer o processo de reload. Leva aí uns 5 minutinhos. Então, toda a configuração de IP da máquina virtual é feita diretamente na NIC pelo portal do Azure. Questão de prova isso aí. Não é dentro da VM em si. Beleza? Então, voltando aqui. Máquina virtual, networking. Troca de IP fica aqui dentro. E aqui nessa parte de network eu vejo quais são as minhas regras de entrada e saída. Tá? Aqui eu estou dizendo que eu tenho a 3389 RDP. Tá? Uma regra de entrada, então estou permitindo. Na parte de disco, caso vocês... A gente não adicionou nenhum disco de data lá, de arquivos. Eu poderia vir aqui e adicionar. Ó. Não tenho nenhum tipo de disco criado. Crio um novo disco. Disk VM01. Geralmente eu sempre coloco aqui 250 para dizer que é 250 GB. E aqui eu seleciono o tamanho. É um Premium SSD, é o padrão. Tá? Eu posso escolher aqui em cima, mas por padrão ele vem standard. Aí eu posso escolher qual que eu quero. É um OK. Ele vai processar. Só validar e ele já vai criar o disco para mim. Ele está criando o disco ali, está fazendo a validação. Ele já criaria esse disco aí para gente. Deixa ele terminar. Aliás, eu não preciso desse cara aqui. Então, só para que a gente continue aqui o processamento, a ideia. Disco tranquilo. E o tamanho, que é uma pergunta que sempre cai. Pô, mas eu quero alterar o tamanho da minha VM. O que eu preciso fazer? Só você vir aqui em Size, escolher qual que você quer e dar um Resize. O ponto é que, para eu fazer isso aqui, a máquina virtual tem que ser desligada. Então, você tem que fazer isso com uma janela aí disponível. Tá? Senão vai dar ruim. Olha aqui. Aqui está escrito, se a máquina virtual estiver ligada, a alteração do tamanho vai fazer ela restartar. Ela vai parar e vai reiniciar com um tamanho novo. Beleza? Esses aqui são os pontos que eu julgo ser necessário para que vocês entendam e sejam revisados dentro da Z900. Tá? Um outro ponto que dentro da área de networking é cobrado e com certeza vai cair para vocês é o load balance. Eu acho que eu não tenho um load balance pronto aqui. Não tenho. Ele é um recurso que ele é bem pesado para ser criado. Mas a criação é basicamente a mesma. Load Balancer. E aí você vem aqui e manda criar. O que o Load Balancer faz? Como o nome propõe, ele vai balancear a carga, seja interna, seja externa. Então, ao invés de deixar a sua máquina virtual de cara para a internet, você pode criar um Load Balance e dentro dele você cria as regras para que chegue até a sua VM ou a sua aplicação. A mesma ideia
vale para o Application Gateways. Só que o Application Gateways ele é mais aprimorado. Ele exige, inclusive, uma placa de rede específica, né, uma sub-rede específica para ele. Dentro do Application Gateway, a gente consegue controlar portas, tipos de pacotes e tudo mais. O Load Balance ele é mais limitado em relação a isso. E nós temos um último serviço que é cobrado dentro de Networking, que é o CDN. Tá? CDN é algo bem tranquilo a gente usa isso a todo momento, mas não se dá conta. CDN é o seguinte, imagina que você tem aí, você vai pesquisar uma imagem, tá? Uma imagem que está num site da Microsoft. É uma imagem Full HD ou, sei lá, uma imagem 4K, uma imagem pesada. O que inicialmente vai acontecer? A Microsoft ela vai, baseado na sua localização, ela vai definir qual que é o ponto geográfico mais próximo de você, para conseguir entregar para você essa imagem no menor tempo possível. E isso é o que o CDN faz. Então, se a gente criar um profile CDN, o que ele vai me perguntar? O nome, subscrição, qual grupo e qual região que eu estou. Então, se eu tenho um recurso que está na região do Brasil, eu tenho que selecionar um resource group. Deixa eu ver aqui. Eu tenho que selecionar uma região que seja mais próxima do Brasil. Senão, não faz sentido eu ter esse cara aqui. Né? Senão, o meu cliente, ao invés de vir aqui no Brasil, bater no CDN do Brasil, buscar o que ele quer e retornar, ele vai ter que ir lá para fora. Isso aí vai aumentar a latência, vai aumentar o tempo que que vai levar para ele conseguir ter acesso a esse recurso. Beleza? Esses são pontos que a Z900 ela não cobre de forma tão a fundo, tá? Mas é interessante vocês estarem por dentro disso. Um ponto que de fato é interessante e vai cobrar são os storage accounts. Eu tenho um aqui já criado. Access Group, a Z900. Eu criei um para nós, olha só. Cadê o storage? Storage accounts. Aqui. Storage account 900. Esse carinha aqui permite que a gente crie algumas opções de armazenamento em nuvem. Eu posso ter um container, que são os blobs, eu posso ter compartilhamento de arquivo, tabelas e filas. Basicamente, nós estamos estourando o tempo aí. Para a gente entenda o que vai rolar. Container é um blob. Então, imagina que você tem aí VM, você tem backup pesado, algo que você não vai ficar acessando a todo minuto. Um backup muito pesado, um arquivo lá, que você tem que fazer, um arquivo morto. Cria um blob. Os blobs eles são feitos para isso, dados não necessariamente estruturados e que você não vai fazer aí. Ele tem as opções de acesso dele são bem restritas. É um tipo de serviço que você usa para backup, por exemplo, tá? Para definir aí, para que eu vou usar um blob? Para backup, para um arquivo morto, tá? Então, se você tem uma massa de dados muito grande, você pode selecionar um blob. Caso você queira trabalhar com compartilhamento de arquivos, ter aí o seu file share em nuvem, aí você tem que selecionar esse cara aqui. É basicamente o SMB. Tá? Você pode vir aqui, criar um file share, sei lá, FS AZ900 com 10 GB. Manda criar. E aí esse cara aqui, nós podemos fazer um mapeamento dele. Como? Só dar um connect. Ele me pergunta o que eu quero. Eu quero Linux, Windows, macOS. Quero fazer um mapeamento aqui desse cara para o Z 2 pontos. Beleza. O que nós precisaríamos fazer? Copiar esse cara aqui e colar dentro de um PowerShell. Feito isso, ele vai adicionar esse compartilhamento que você criou como se fosse um mapeamento de rede dentro da sua máquina física. E aí você pode brincar, você pode jogar arquivo lá para dentro, você pode tirar arquivo dali de dentro e vai funcionar da mesma forma. Vai ser bem tranquilo. Tá? Um grande lance do file share é que, além disso, o que dá para fazer? Você consegue fazer o controle IAM. Esse carinha aqui, óbvio que a gente não... Deixa eu voltar aqui. Volta para cá. Nós não chegamos a criar esse cara, então ele não vai me dar a opção que eu quero. Mas nós temos o file share em si, ele me dá essa opção aqui, ó, share, é o SAS, Shared Access Signature. Eu posso criar tipos de acessos como se fosse para a galera que trabalha com file server local, um NTFS da vida.
Então, eu posso criar aqui uma chave baseada em usuários, óbvio que precisa ter toda uma configuração anterior, criar seus usuários, criar seus grupos, e dizer, ó, os grupos tais podem acessar files com permissão de leitura, escrita, deleção, listagem, criar, de tal data até tal data, e é possível também limitar isso por IP, e aí ele me gera uma key. E em cima dessa key, em cima dessa chave, eu faço os mapeamentos onde eu quero. Então, eu poderia muito bem ter aqui um mapeamento, as mesmas permissões que eu tenho localmente, eu poderia ter em nuvem, tá? Com usuários que estão alocados dentro do meu AD em nuvem, lá no meu Azure AD, ou com usuários que estejam locais, mas que tenham credenciais aqui dentro, que eu criei essas credenciais para eles dentro do Azure. É um serviço bem bacana de se trabalhar. Como é algo que requer um tempo maior de configuração, a gente pode fazer algo específico para ele depois. Tá? Mas para Z900, saiba que o file share ele é um compartilhamento de rede, ele é similar ao compartilhamento de rede. Você pode fazer, trabalhar ele com os acessos padrões, ou você pode trabalhar com esse acesso, essa assinatura compartilhada de acesso, né? O SAS, SAS. Beleza? Um outro carinha aqui dentro da parte de storage são esses caras aqui, tables e queues, que sinceramente eu nunca vi muita gente utilizando, pelo menos na nossa área, a parte de infra. Tables você vai utilizar aí para NoSQL, para dados não estruturados, NoSQL, e filas você pode utilizar para N questões. Uma delas seria jogar várias imagens, um exemplo. Você joga várias imagens aqui, elas vão sendo enfileiradas, e aí a partir do Azure, um serviço chamado de Azure Functions, ele começa a ler essas imagens e te entrega algum resultado. Sei lá, criar thumbnails para o YouTube baseado nas filas que eu tenho aqui dentro do Azure. Daria para fazer isso aqui tranquilamente, utilizando esse carinha aí. E caso eu não queira trabalhar com a interface gráfica, com a console aqui no Azure, eu posso simplesmente baixar o Storage Explorer, que é o quê? É um carinha que vai te conectar na conta do Azure, na sua conta do Azure, e vai ler o que você tem de blob e o que você tem de file share. E ao invés de você mexer por dentro do Azure, por dentro dessa console, você pode trabalhar por ele. É um aplicativo desktop, você trabalha por ele, manda arquivos, remove arquivos e por aí vai. Beleza? Dentro de storage, uma visão bem por cima do que a Z900 cobra, seria isso aqui, beleza? Hoje, então, nós conseguimos ver toda a parte de networking, load balancer. Prometo que eu crio para vocês depois conteúdos específicos com load balancer, com VPN, com application gateway e o CDN, tá? A mesma ideia para os storages. Nós viemos até aqui, tá? Nos serviços aí que são mais utilizados dentro do Azure. Daqui para baixo, nós vamos trabalhar no nosso próximo encontro, porque aí já vai envolver, são mais questões descritivas, tá? Não é nada muito prático, tá? Então a gente fica combinado que no próximo encontro a gente dá continuidade aqui no Blueprint, ok? Bom, quem tiver pergunta, vai jogando aí para mim, tá? Eu vou respondendo. E a galera que está assistindo a gravação, joga aí nos comentários, que assim que possível eu já vou fazer eu respondo para vocês. Deixa eu voltar para cá. Beleza? Bom, então o pessoal que está ao vivo, só jogar aí na pergunta e resposta. Eu já vou verificar e vou responder para vocês. Para a galera que está assistindo a gravação, deixa nos comentários, que eu vou te dar uma forcinha aí. E não se esqueça de se inscrever aqui, a gente está fazendo essa revisão da Z900. Vamos fazer para as demais provas também, para você ficar por dentro de tudo que está rolando aqui no canal. Uma boa noite para vocês, um abraço e até a próxima. Valeu!